Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Então, vamos voltar para mais um Orando com Padre Pio, onde nós meditamos sobre uma frase do Padre Pio. No primeiro vídeo, nós demos toda uma explicação sobre como que isso vai acontecer. Se você está vendo esse vídeo e não viu o primeiro, então a gente pede para que você assista, dá um pause aqui, tá? Já aproveita esse pause, já deixa o seu like aqui, tá? E vai lá e assiste o outro que tem toda uma introdução explicando como que isso aqui funciona, tá? Estamos aqui com o livro da comunidade Aliança de Misericórdia, né? O Orando com o Padre Pio. E vamos lá para a frase... É interessante que a gente não se prepara antes, né? Não, é isso que eu ia falar. A gente não lê a frase antes. A gente deixa não pra ler aqui, a gente pra deixa ser pra ler assim, na meio hora. de surpresa, né? Até pelo Espírito Santo, né? Tá bem. Então a frase de hoje é: devo fazer somente a vontade de Deus, e se lhe agrado, o restante não conta. Tá? Devo fazer somente a vontade de Deus, e se lhe agrado, o restante não conta. Te vira nos 30, Maria Carolina? Sempre eu que vou começar. Não, se você quer, eu começo. Bom, não. Então vai. É interessante, né? Porque agora há pouco tempo desse vídeo tá indo pro ar, a gente completou um ano aqui na cidade de Bom Jesus, né? Exato. E Semana passada, né? E a gente falou, né? Já gravamos um vídeo contando um pouco sobre isso. Falamos, né, a respeito disso, a respeito de fazer a vontade de Deus. Até hoje a gente tem pessoas que não entendem, né? Até hoje tem familiares nossos que não entendem, pessoas que não entendem como que isso foi possível, né? A gente sair de perto da nossa família, de perto dos nossos amigos. A cidade em que eu nasci e morei a minha vida toda, né? Eu não nasci, mas fui para lá com 6 anos de idade. E depois tive um pequeno intervalo que eu morei em Curitiba, mas a maior parte da minha vida eu morei lá, e foi a cidade onde eu conheci a Maria Carolina, né? Namoramos, casamos, então uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, né? Até essa semana aí tava aparecendo as lembranças das fotos, né? Porque o Google Fotos mostra, o Facebook mostra, né? O Instagram mostra as lembranças, as últimas fotos que a gente tirou na cidade, né? E assim, até como uma forma de despedida. Isso, a gente foi visitar alguns pontos até turísticos, né? E depois também tem coisas como, por exemplo, a minha mãe, nesse tempo, minha mãe e meu pai, nesse tempo, vieram nos visitar aqui, né? Alguns amigos vieram nos visitar aqui. Mas a gente tem grandes amigos lá e a saudade é imensa. E eu tenho um filho de 20 anos, né? Que faz um ano que eu não vejo. Tá? Então quem é pai sabe a dor que é a saudade de um filho. Talvez ele nem tá dando bola pra mim, ele tá lá vivendo a vida dele, fazendo as coisas dele, querendo saber do pai, mas o pai sente, né? O pai sente muita falta dele. Mas né? Qual que é o sentido, né, pra nós, estar aqui, longe da família, de tudo. Ser chamado de louco, ser criticado, né? E assim, sabe, nem metade do conforto que a gente tinha lá, querendo, né? A gente tinha uma vida muito boa, a gente tinha conforto, mas assim, nós não tínhamos essa intimidade com Deus que a gente tem hoje, né? E desde que a gente conheceu a cidade aqui, é que a gente sentiu que né, Deus nos chamava, né, para viver disso aqui, para viver aqui. É uma coisa assim que não dá muito para explicar, né? Se a pessoa nunca sentiu nada parecido. Mas o principal é isso, é querer fazer a vontade de Deus. Outro dia eu fui na igreja, a igreja estava com as portas abertas, ela fica de dia com as portas abertas, né? E eu fui lá fazer a minha oração pessoal, né? Assim, diante do Santíssimo Sacramento, e comecei a me lembrar de uma letra de uma música da Toca de Assis. Inclusive, essa foi a música da minha entrada na igreja. E que ela diz: ouvi a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi, né? E me lanço, me entrego, né, nos teus braços, nos braços do teu olhar. Quer dizer,
a gente tem que se entregar à vontade de Deus. Quando você percebe, porque às vezes tem pessoas que passam a vida inteira e não sabe qual é o objetivo da sua vida. Não percebe o que Deus quer dela. E talvez nem pergunte. Porque quem não sabe ainda o que Deus quer da sua vida, tem que ir na sua oração perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Como dizia São Francisco, o que queres que eu faça? O que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? O que queres de mim? Olha, quantas vezes que eu repeti isso nas minhas orações, até que uma hora Deus disse, eu quero que você vá com a sua família lá para Bom Jesus de Itabapoana. Fala, Carol. Então isso não significa também que todo mundo tem que vir pra cá, não tem nem espaço pra isso. Não. Mas assim, cada um tem o que é a vontade de Deus no seu estado de vida, no seu lugar onde você mora, enfim. Para nós exigiu uma mudança de cidade, como para Abraão. Né? Sai, deixa a tua terra, vai para a terra onde eu te indicar. Mas não é todo mundo que tem que fazer uma jornada, né, física. Às vezes a jornada ela é só espiritual, né? Mudanças de atitude, mudanças de hábito, né, que você tem que ter para agradar a Deus. Tem católico que não consegue entender essa questão da vontade de Deus, mas todo dia reza no Pai Nosso. Fiat voluntas tua, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se nós dizemos para Deus que nós queremos fazer a vontade dele, não é a nossa. Sabe por quê? Às vezes a gente se confunde. Às vezes aquilo que é gostoso para mim, não é verdade, Carol? Aquilo que é agradável para mim é a vontade de Deus. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela tribulação, aquela necessidade, aquele tempo sem dinheiro, aquele tempo desagradável, tal, aquela coisa. Isso aqui, não, isso não é de Deus. Não, isso aqui não é a vontade de Deus. Bom, a gente tem que estar aberto a fazer a vontade de Deus. E aí, na continuação da frase diz assim, se lhe agrado, o restante não conta. Né? Então o que interessa é agradar a Deus. E não agradar a si mesmo. Não agradar a si mesmo. Agora... E nem, desculpa, Carol, mas assim, nem agradar os outros. Muito menos, né? Porque às vezes você vive numa de ficar de política de boa vizinhança, sou amiguinho de todo mundo, etc. Não fala o que pensa, não critica nada. Exato, não fala nada, mas quem fala verdades perde amizades. Né? Então, um grande exemplo disso que a gente tem, franciscano também, né? Que foi o dia dele agora, em junho, é Santo Antônio, né? Santo Antônio, para quem estuda um pouco mais sobre a vida dele, sabe que ele queria ser mártir, né? Ele tinha esse desejo, ainda mais quando ele ainda não tinha entrado para a ordem franciscana, ele estava num outro mosteiro, mas ele viu 2 franciscanos que passaram e que voltaram da sua jornada mortos, né? Que foram pregar lá aos sarracenos, enfim, foram mortos. E ele tinha esse desejo. E Santo Antônio, tanto faz se de Pádua ou de Lisboa, né? Deixa que eles que lutem com isso, mas Santo Antônio franciscano, né? Nosso grande santo de devoção, ele entra para a ordem franciscana, então ele sai do mosteiro em que ele estava, ele entra para a ordem franciscana, mas com o desejo de sofrer o martírio. Ser mártir, de entregar a sua vida. E Deus deu o martírio para ele? Não. Deus fez dele um dos maiores pregadores depois de Paulo. Exatamente, né? de toda a igreja católica. Um grande doutor da igreja. Né? E São Francisco de Assis viu isso nele. Tanto que São Francisco de Assis não deixou ele ir em missão. E não, ele ia ficar ali para poder ensinar a teologia, a ordem. E é interessante que São Francisco não queria, olha os quereres pessoais. São Francisco não queria que os frades aprendessem teologia. Exato, no início durante muito tempo os frades não tinham aula. Ele queria que os frades fossem assim simples, pobres, ignorantes. Isso mesmo. Que só a palavra de Deus bastasse, mais nada, nenhum tipo de estudo. É isso mesmo. E aí aparece Antônio na ordem e ele autoriza Antônio. Era o único professor de teologia. Sim. Então como a vontade de Deus vai se encaixando, né, na nossa vida. E a gente às vezes não percebe. Mas a gente precisa, como o Rodrigo falou,
ser atento aos desígnios de Deus, né? Mas mais do que isso, a gente precisa rezar. Porque se a gente não reza, se a gente não tem uma intimidade com Deus, como é que eu vou saber o que Ele quer de mim, né? Exatamente. Como que eu, lá, sei lá, 2 anos atrás, eu ia imaginar, eu ia, né, querer saber que eu tinha que vir para cá, para Bom Jesus, para poder ser feliz, para poder fazer a vontade de Deus. Como que eu ia saber disso se eu não rezasse, né? Então a gente precisa, acima de tudo, e assim, ó, não importa se você, né, por exemplo, que é mulher, né, que tá me escutando agora, quer usar o véu na igreja. Você sabe que ninguém precisa autorizar, ninguém precisa te dizer que você pode, não, vai lá pro seu padre pedir, ele vai dizer não, né? Você usa o véu. Na missa nova, né? Você quer dizer isso, eu quero dizer, exato. Mas assim, se você tem essa vontade, o que importa é agradar a Deus. Nada mais importa. A frase do Padre Pio fala isso e é uma verdade que a gente tem como já há muitos anos, né, meu bem? A gente tem essa verdade para nós, né? Desde que eu comecei a usar o véu e nada mais importa. As pessoas olham de canto de olho, às vezes falam alguma coisa, criticam, né, aqui e lá, mas nada mais importa. Se a gente está fazendo a vontade de Deus, é o caminho certo. A gente não precisa temer. A gente tem que seguir em frente, é isso que importa, né? Nada mais importa. Muitos amigos meus que hoje são casados e muito bem casados, muito felizes no matrimônio e têm filhos, estiveram um período no seminário, né? Por quê? Porque tem que discernir, tem que rezar, tem que pedir para Deus. Eu mesmo queria ser padre numa determinada época da minha vida. Não cheguei a ir para seminário, mas fiz vários vocacionais em vários lugares, inclusive na Toca de Assis, né? Mas qual era a vontade de Deus para a minha vida? Que eu me casasse com a Maria Carolina, que nós juntos viéssemos aqui para Bom Jesus do Itabapoana. Você acha que a gente assim... é feliz, não é bem o é feliz que eu queria dizer, mas que a gente gosta de ficar fazendo vídeo na internet, né? Eu já falei isso várias vezes, né? A vontade de parar, a vontade de desistir disso aí. Depois a gente começa a ler os comentários, aí só mesmo, crítica em cima de crítica. É difícil ter um comentário elogiando, não que a gente esteja buscando isso, entende? Mas assim, é crítica, é pedrada, né? É cara feia que a gente encontra na rua, etc, etc. Eu falo às vezes pra Carol, vamos parar com tudo, vamos desistir disso aí. Mas e a vontade de Deus? Onde é que fica? Né? Outro exemplo, né? Nós nos casamos, já completou 5 anos. A gente está indo para o 6º ano de matrimônio já. E não temos filhos. Não temos filhos e somos abertos à vida. Desde o primeiro momento. Somos pró-vida e lutamos, fazemos campanha pró-vida. E nós já temos filhos, né? Eu tenho um de outro relacionamento, o Rodrigo tem outro de outro relacionamento. Então nós já temos 2 filhos, 2 meninos lindos, né? Mas a gente Talvez Deus achou que isso fosse suficiente. Né? E quem somos nós para ir contra a vontade de Deus? Ou para reclamar, ou para murmurar, ou para chorar. Claro, nós somos humanos, né? A nossa vontade, a minha vontade, era ter já muitos filhos, né? Nesses 5 anos já podia ter tido uns 3, 4, sei lá. Exato. Mas não foi da vontade de Deus. Mas e se daqui mais 5 anos apareceu o primeiro filho, né? É a vontade de Deus que seja naquele momento, porque a gente não sabe a hora certa das coisas. Exato. Às vezes você quer um negócio agora, você quer, e não tira aquilo da sua cabeça e não é a vontade de Deus. E outra coisa, né, meu bem, várias pessoas já nos perguntaram, mas por que vocês não adotam, né? Porque a gente realmente não sabe se essa é a vontade de Deus, porque pode não ser. Então a gente precisa ainda rezar mais, né, com relação a isso. Até mesmo para nós queremos ser pais novamente, né? A gente gostaria de ter mais filhos. Se não for possível biologicamente, então, né, a gente pensa em adotar. A adoção é sim uma opção. É uma opção para nós, né? Mas nós não queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos fazer, a gente planeja e Deus acaba com tudo, né? A gente constrói e Deus desconstrói tudo. Porque Deus escreve certo por linhas certas. O negócio de que por linhas tortas não existe. Deus escreve certo por linhas certas. O torto aqui é você. O torto aqui sou eu, entendeu? Né? É nós que entortamos as coisas. Porque a gente é ansioso, a gente quer as coisas na hora, a gente pensa que aquele meu querer, né?
Então vamos mudar o Pai Nosso, né? Então vamos rezar. Deus, seja feita a minha vontade, né? Você me obedeça. Você faça todos os meus gostos, né? Eu vou ser uma criança mimada, eu quero todos os gostos. Não, né? A gente deixa bem claro isso na nossa oração, que é a vontade de Deus. E aí é o que a Carol falou, é necessário intimidade com Deus, é necessário você estar aberto ao Espírito Santo, para que você possa ouvir a voz de Deus no seu interior, tá? Às vezes Deus fala através de uma pessoa, às vezes Deus fala através de um texto que você lê na internet, às vezes até um tipo de um estalo assim dá na sua cabeça e você, nossa, é isso. Né? Falando juntinho. Acontece. Sim. E né, já vai se preparando também, porque se Jesus morreu numa cruz, você não pense que o seu destino vai ser muito diferente, não. Que a sua vida vai ser um mar de rosas. Então olha o que Jesus falava para Santa Teresa, né, Dávila? É assim que eu trato os meus amigos. Então é com provação, é com dificuldade. Exatamente. Mas assim, não existe nessa terra outro caminho possível. Não existe Jesus é o aqui. caminho. Exato. Né? Não existe outra forma de você ser feliz aqui nesse vale de lágrimas, aqui nessa terra. Não existe outra forma. A não ser fazendo a vontade de Deus. Exatamente. Não existe outro caminho. Porque sempre que você faz qualquer coisa que não é a vontade de Deus, você quebra a cara. Né? Você quebra a cara. Não adianta. Tá? Então você só é feliz de verdade, como a Carol falou, quando você faz a vontade de Deus. E tem outra coisa, muitas vezes a gente acha que não é a vontade de Deus, né? Por exemplo, uma determinada coisa que você quer. Mas às vezes Deus é tão bom, Ele é um Pai tão amoroso, tão misericordioso, que de tanto você rezar, você pedir, acaba acontecendo, né? Não que não fosse da vontade de Deus, digamos assim, mas eu gosto de pensar que muitas vezes o meu sonho também é o sonho de Deus para mim. Então eu peço, eu insisto. Por que até hoje, 5 anos depois, já indo pro 6º ano depois, eu ainda peço para ter mais filhos? Eu ainda peço para Nossa Senhora me ajudar, para que eu possa gerar mais filhos, né? Por quê? Porque eu gosto de pensar que é também da vontade de Deus isso, né? Então a gente precisa, como a gente falou, né? Fazer a vontade de Deus, botar a mão no arado, não olhar para trás, né? Sem arrependimento, muito feliz, com essa alegria que é própria de todo cristão, de todo católico, né? E seguir em frente, fazer a vontade de Deus, nada mais importa. Nada mais importa. Principalmente quando vem as críticas, quando vem as dificuldades. Se você está certo de que você está fazendo a vontade de Deus, então, como a Carol falou, nada importa. Não importa o que estão falando de você, não importa que as pessoas estão te julgando, não importa nem que achem que você é louco. Não acharam que Noé era louco quando construiu aquela arca? Né? Então você tem que estar consciente de que se você faz a vontade de Deus, você é feliz. Né? E tem um detalhe, né? A gente já falou aqui, mas tem que ficar bem claro que muitas vezes, né, como a Carol falou, ser cristão é abraçar a cruz. Né? Muitas vezes a vontade de Deus não é tão agradável assim. Né? Não é tão agradável assim. Abrace. Abrace a cruz. Né? Abrace a cruz e ame a sua cruz. E carregue a sua cruz com alegria, porque ela é a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, nada mais importa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.